Começa agora mais um Peladeiros. Eu sou Yuri Fardim e tá começando mais um Peladeiros aqui na Rádio A4. Meu xará, bom dia, Yuri. Bom dia, xará, bom dia aos componentes da mesa. Gaguinho Gregory, bom dia. Bom dia, Yuri, bom dia aos componentes da mesa e bom dia aos ouvintes. Bruno Lambertini, bom dia. O Bruno começou cedo. Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo que tá ouvindo aí. Carlitos também, bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal da mesa. É uma honra estar no melhor programa de esportes da Rádio 4. E o único. E único. É o melhor, pessoal. Hoje o empresário tá com a gente, bom dia, Guilherme. Bom dia, galera. Bom dia aos ouvintes. YouTuber. E aí, o que a gente tem pra hoje, Yuri? A Globo tá reclamando da baixa audiência no futebol, hein? A primeira... O que a galera tá pensando disso? O futebol na televisão tá devendo, o futebol esporte brasileiro... em si tá ruim, o que tá levando Cara, o pessoal a Globo, tanto não que assistir o futebol na televisão? Só três, olha só, A de cada Globo, vez. a Globo tava querendo tirar os jogos de quarta. Eu tava pensando sobre isso ontem, quando a gente sugeriu as pautas, e eu acho que não... Tá se medindo pela Globo, porque a Globo é a maior. Mas se tu for ver, tem muita gente que assiste pela internet, acompanha nas rádios online, acompanha pelo minuto a minuto, e isso não é medido, sabe? Talvez a audiência esteja ruim pra Globo, mas quando vê nas outras mídias, tá a equilibrando. Globo tá perdendo audiência, mas não necessariamente o esporte. É, A própria Fox, né, com o jogo do Corinthians, que ficou só exclusivo pra ela bateu o recorde de audiência, chegou até a ultrapassar algumas TVs abertas aí, Só que ficou, é atrás, quase milagre. só ficou atrás da Globo, É. entre todas as TVs abertas e fechadas. O esporte, então, não tá perdendo audiência. A audiência tá em outras mídias. eu acho que a audiência migrou, sabe? Porque tem muito... As pessoas muitas vezes não gostam de assistir na Globo por narrador, por Globo tendenciosa, alguma coisa assim, e vão pra outras mídias. E No próprio Twitter, né, as pessoas, tipo, às vezes estão acompanhando também ali, as próprias rádios fazem, às vezes, um minuto e muito em rede social. e se tu pensar, hoje o brasileiro estuda, o brasileiro trabalha, e às vezes o horário do jogo das 10 tá voltando da faculdade, tá no ônibus, então vai ouvir no celular, vai acompanhar minuto a minuto, Esse né? Não seria vai... meu apontamento agora. Vocês acham que o horário do futebol na televisão é ruim? Pelo menos na televisão aberta? É ruim. O pessoal, pelo que a gente vê nas cidades grandes, o pessoal reclama bastante. Os que vão pro estádio reclamam bastante desse problema. O jogo acaba meia-noite, quando tem prorrogação, pênaltis, vai até 1h da manhã. Tem problema no transporte público. Muitas pessoas não vão aos estádios também. E agora Por causa eles disso. botaram outro horário que vai ser sábado, às 10 da noite, vai ter alguns jogos. Nos embalos de sábado à noite. Eu gosto vida no futebol desse brasileiro. horário da quarta às 10, porque eu trabalho até mais tarde, então eu consigo pegar ainda o final do primeiro tempo e o segundo. Mas não tem como não ter o jogo de quarta, sabe? O jogo da quarta às 10 é sagrado, eu acho que é uma marca já do futebol brasileiro. Isso já virou cultural na televisão. Quarta-feira, depois da novela, tem futebol. E domingo, às 4 da tarde, também tem futebol. Eu já acho vi que gente reclamando também do jogo também das 7h15, né, que começa muito cedo, que não dá tempo de sair do trabalho ou da faculdade e ver o jogo, chega atrasado às vezes no estádio. Então, tipo, tem gente que reclama do jogo às 10, tem gente que reclama do jogo às 7h15. Acho que a própria Globo poderia fazer, tipo, um meio termo ali. Eu vou dar uma atropelada aqui nas pautas, porque eu acho que essa coisa da audiência tem muito a ver com a nossa pauta sobre o Cruzeiro e o Novo Hamburgo ter tentado complicar a dupla Grenal. Eu acho que o futebol ele caiu de qualidade um monte. Além de todos esses fatores que a gente falou, eu acho que a qualidade do futebol sim caiu. E não foi a do interior que aumentou, melhorou. Eu acho que foi a dupla Grenal que tá passando... O ano vai ser bem complicado. E essa distância tá sendo nivelada por baixo, os jogos, sabe? E o que vocês acham sobre isso? O Campeonato Brasileiro vai ser cada vez mais nivelado por baixo, porque esse ano o Cruzeiro tá passando dificuldade, o São Paulo tá passando dificuldade, o Corinthians tá bem, mas também não tá tão bem assim. Sofreu contra a Ponte. Sofreu contra a Ponte, não tem nenhum time que esteja se destacando bastante. Então o Campeonato Brasileiro acho que vai ser mais nivelado por baixo ainda, vai ser nenhum time dispara, vai ser bem disputado. Mas Acho que O Corinthians passou pela Ponte roubado. denúncia. Olha aí. Denúncia. Olha. É São Paulina. Eu já acho normal, não acho mais roubado, Acho mas que tudo o bem. próprio futebol brasileiro bateu uma crise agora financeira, né? Tipo, os clubes vinham contratando jogadores, medalhões da Europa, pagando 500, Da 600. Europa.
O próprio... A gente tem um exemplo aqui que é o Grêmio, que paga mais de 700 mil pro Kleber e o cara, tipo, não joga, O sabe? pior contrato da história do futebol brasileiro. Ou melhor, né, se tu for o Kleber. Ficaram um ano e Olha meio. o ponto de vista. né? Ficaram quase um ano em volta Se pra o trazer cara- o Kleber e O fazer Kleber não queria vir. Esse é... Mas também a gente olha também, tipo, pra outros esportes, assim, né? A gente tem, por exemplo, a Fórmula 1, que a audiência tá caindo mesmo. Essa é evidente. A própria Globo já cortou um pedaço dos treinos de classificação já. E eu acho que muito vai pelo que o brasileiro gosta só de vencer. Ele não Hoje gosta de o- acompanhar o esporte. Ele gosta que esteja alguém ali, ele esteja ganhando, Representando o país É, e vencendo. Inclusive, o nosso colega, o Marcel, postou que o SBT vai ter um programa com o Barrichello, né? E que é pra competir com a Globo direto com a Fórmula 1. Vocês acham que os fracassos do Brasil nas 3 últimas Copas refletem no interesse diretamente do brasileiro no futebol? No 7x1, 7 a 1 sim. foi pouco. Mas o pessoal que tem um pouco de noção de futebol e viu o jogo contra a Holanda em 2010, sabe que aquilo lá foi muito estranho, porque até lá, assim, desde a Costa do Marfim até o Chile ali, o Brasil veio jogando bem. Mas o primeiro tempo contra a Holanda, o Brasil jogou bem, mas depois apagou. Eu vejo que se tem muito da mídia querer que os times deem show, sabe? Pegar um caso, o Brian Rodrigues ele não tá bem no Grêmio. Ele é um cara que tem 1 gol em 8 jogos. Não tá bem elogio. 4 gols, ele teve 4 gols legais mal anulado. Ontem, no dia do jogo, saiu uma notícia que o Brian Rodrigues era a indicação do Filipão e tava mal. E o Grêmio não sabia o que ia fazer com ele porque ele tava mal. Quer dizer, só que ele foi importante em vários momentos. Ele cavou pênalti, ele fez lance pra gol. O gol contra o Juventude saiu de uma jogada que ele recuperou uma bola que praticamente estava perdida. Então, ele tá sendo importante pro time. E daí a mídia vem e diz que ele não tá fazendo gol. E a torcida compra isso e parece que é um jogo feio e não vai querer assistir. Sabe? Eu acho que... O próprio Barcos que saiu há pouco, era um artilheiro, ele fazia bastante gols, mas a mídia caía em cima, que ele fazia jogada pelo lado, não jogava como centroavante, e a torcida acabou pegando ódio pro Barcos. Sempre tem que ter algum defeito nos jogadores, né? Sempre. Pelas próprias condições deles, eu acho que como estrangeiros e argentinos, que a torcida do Grêmio inegavelmente gosta dos argentinos, eles têm mais chances e eles são mais tolerados pela torcida. Pega o exemplo do André Lima. Se o André Lima ficar 8 jogos sem fazer gol, a torcida expulsa ele do time. Ele não joga Agora- mais. Não, pega um Volta. cara do Agora interior vocês Não. verem um exemplo de argentino, por exemplo, no São Paulo, Clemente Rodrigues fez um jogo, foi expulso, e quando é que ele jogou de novo? Se E o fosse lateral é bom, se ele é fosse no brigador. Grêmio, com certeza ele teria mais chance. E- Porque é uma tradição Claro. daqui, é uma cultura do Grêmio dar mais chance para os Acho que o jogadores próprio da dupla argentinos. Aquilo do lá, Grenal é assim. aquilo Se lá foi fosse- injustiça com o cara. Foi sacanagem. Clemente Se Rodrigues fosse, é bom. então, o Álvaro Pereira no Grêmio, ele seria... Virava Entre ídolo. três mas estátuas. Virava ídolo. Uruguai Seria no São Paulo já É, é de história, é, já. tu Pablo pega Forlan, essa Dário ideia Pereira. aí do Inter, da imprensa com o Aguirre no Inter, né? O Aguirre não tá fazendo um trabalho genial, ele não é o Pepe Guardiola, mas o Inter não tá perdendo, e tá tentando. Ele tinha um problema, o Inter jogava pra frente, tomava muito gol, mas fazia bastante. Criticaram. Ele montou um time mais defensivo. O Inter fazia 1 gol, mas não sofria gol. Criticaram. Então, a imprensa quer show, quer aquilo que vende. A gente tem um exemplo, assim, que é, tipo, eles elogiavam o Filipão e criticavam o Aguirre, né? Mas o Inter ficou na frente do Grêmio, 4 pontos à frente, sabe? Eu acho que tem que ter, tipo... Tudo bem que o Aguirre não tá fazendo um trabalho pro Inter dar show, mas tá fazendo um trabalho pra ir passando os jogos. Eu acho que a imprensa gosta muito de dar manchete, assim, pra chamar cliques ou pra vender jornal. Caça-clique. Mas eu acho que nessa questão do Aguirre a imprensa faz até um trabalho pontual, porque o Inter pode até tá vencendo, mas não vem jogando bem. Quando joga bem na defesa, não joga bem no ataque. Então eu acho que a imprensa faz apontamentos pontuais. Mas é que é um problema no futebol brasileiro, né? O técnico ele não tem o espaço pra trabalhar. O cara tá 4 meses no Brasil e já estão caindo de pau, sabe? E ele tu não- tem que ter um o resultado tec- na hora. E ele né? não conhece muito técnico- futebol, né? O técnico é o primeiro alvo sempre. Eu acho que exageram um pouco, assim, de pegar tanto no pé dele por ele não... E eu, O Aguirre, se eu não me engano, ele perdeu uma partida só pelo Inter, É. que foi na altitude contra o Strong. Mas eu, eu acho, Não, perdeu eu contra acho o que Juventude. o A Inter tá altitude jogando. da Serra. É, a altitude da Serra também. O Inter tá prejudicou jogando o por Anderson resultado. Pessoa. Ele vai lá, não joga bem, mas ganha. Mas, Mas- essa questão, isso é perigoso, né? Eu acho que Exatamente. Eu acho que a nos prática- últimos jogos o Inter vem jogando bem. A gente pega o exemplo do jogo contra o Cruzeiro ali. O primeiro tempo, o Inter, nos primeiros 15 minutos ali, deu pressão, jogou muito bem, teve trocas de antepasse. Só que o que falta, às vezes, é a finalização. A mesma coisa que a gente fala do Bray, falta é a finalização, a conclusão, a gol. Mas ali no jogo do Inter e Cruzeiro, quem mudou o jogo
jogo foi o Anderson. E daí o Anderson não foi O Anderson viajar. não entendo. O Anderson é reserva do time A do Inter, é reserva do time B do Inter, ele é reserva do misto e não viaja pra jogar no Chile. Foi Eu Vitinho afastado também. agora, É. hein? não Vitinho. entendo o Anderson. Novo Kleber? Cerveja. E Só pra continuar, só pra terminar esse papo da TV, tem alguns dados aqui da TV de São Paulo. Quantos jogos foram exibidos dos times grandes de São Paulo? No ano foi um jogo apenas do Santos, foram 5 jogos do Palmeiras, 12 jogos com o de ontem à noite do São Paulo e 14 jogos do Corinthians, contando Copinha, Copa Flórida e Campeonato Paulista. O pessoal reclama bastante do São Paulo, da TV de São Paulo, que só passa o Corinthians. Isso pode atrapalhar também. O pessoal não vai Sempre. querer olhar, porque vai ter comentarista que é corintiano, por exemplo, na Band. Todo mundo sabe que o Neto é corintiano aí do Corinthians. O pessoal não vai querer olhar lá. Talvez isso possa estar diminuindo também, sabendo por eles colocarem ídolos comentando e não jornalistas Ídolos declarados, né? declarados. Mas Não é, eu tipo- acho que essa parte da divisão dos jogos tu não tem como condenar, porque a gente sabe que a torcida do Santos é pequena, tanto que o estádio é pequeno e a torcida não lota o estádio. Então, não é vantajojo financeiramente pra emissora passar um jogo do Santos se não vai dar audiência. Então, do eu acho que Santos- isso não do é Santos, condenável. sim, mas e eu acho que isso os- reflete na cota de televisão, né? Que vai acabar daqui uns anos, se os times fossem organizados, tu ter que nem na Espanha, um Barcelona e um Real Madrid que dominam vai todo o acabar campeonato, acontecendo né? isso se Flamengo continuar. e Corinthians Mas se os souberem números administrar. no Ibope do Palmeiras e do São Paulo bateram os números do Corinthians. Isso não, comparado às torcidas querem olhar o jogo, mas a TV pensa só É que tem aquela, né, o mercado Ibope. e Uma pesquisa pode ser facilmente manipulada, né? Depende de onde tu botou o aparelho do do Ibope, né? Quando Também. vê, tu leva... Querendo ou não, a gente sabe que o Corinthians é muito forte dentro das comunidades e das favelas. Leva o aparelho do Ibope pra lá, tu vai botar 100% no Corinthians. Exatamente. Mas é a questão da mesmice também. Por exemplo, você liga na parabólica da Globo, o que passa? Jogo do Fluminense. E Flamengo. com jogo do Fluminense, do Flamengo, mas daí às vezes tem jogo, por exemplo, ano passado teve jogo do Cruzeiro contra o São Paulo, eles botaram um jogo de menor circunstância, que não tinha nada a ver com título e nem rebaixamento, um jogo no meio da tabela. Com Pra você ver. essa divisão do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro do ano passado, foram transmitidos só 4 jogos do Grêmio na Absurdo. TV aberta. De 38, só 4 aqui pro Rio Grande do Sul. Então, mesmo com o RBS. Então, Eu acho um absurdo, assim, ter Grenal, Isso é 6,5. botar 6h30. Tipo, o interesse que tá se prevalecendo é o interesse da televisão, sabe? Não tem mais o interesse do torcedor. O torcedor, ele é só um mero participante. isso do acontece campeonato. no Brasil inteiro, menos em São Paulo. Em São Paulo, todos os clássicos do Corinthians são às 4 da tarde, nos Menos domingos. do Corinthians, né? Do Corinthians, Tendo que tem um Corinthians. É. Palmeiras e São Paulo passa para outro horário. Os clássicos cariocas, até o Fla-Flu ano passado foi às 6h30 no domingo. e essa questão da divisão reflete até na audiência, porque se tu colocar um Grenal às 4 da tarde de domingo, todo o Rio Grande do Sul vai olhar. Todo mundo, sem exceção, vai assistir. Quem gosta de futebol e até quem não gosta, porque o Grenal é Grenal, né? eles Todo pensam em mundo vai vender- assistir. Então, se a Globo coloca outro jogo pra cá, ó o Cebolinha aí. Se ela coloca outro jogo pra cá, ela não pode reclamar da audiência, que com certeza vai ser baixa. Ninguém vai se interessar por olhar um jogo do Flamengo aqui. E o pessoal pensa também em vender pay-per-view. O pay-per-view tá crescendo o que bastante. O que Pay-per-view reflete, eu acho que, tá- pra chegar a uma conclusão desse debate, que a falta de interesse no futebol é culpa da televisão. A própria televisão acaba se punindo Detonando. pelas escolhas que ela faz, né? Eu só queria fazer reforçar um comentário do Gregory sobre a Fórmula 1, que eu acho que a Globo vem, assim, constantes decaimento na audiência desde a morte do Ayrton Senna. Porque não teve outro piloto igual ele. É que a Globo sempre quer tentar achar ou Novo Ayrton Senna, ou Novo Senna. Era com o Rubinho, com o Massa. Vai ser com o Felipe E Nasser se o agora. brasileiro olha a Fórmula O 1 pra Rubinho- ver ganhar... O vai Rubinho ver o Massa. correu 20 anos na Massa Fórmula não 1, vai cara. O Rubinho é respeitadíssimo. Sim. E Não aqui. no Brasil, Lá infelizmente, não é. Sabe? Porque ele não ganhou. Porque sempre comparavam ele ao Senna. Pô, o cara foi vice-campeão E também- duas e também vezes, eu acho. viveu- Duas vezes ele viveu, correu, né? acho que já 300 corridas que ele correu. Por aí. E aqui no Era Brasil recordista. falam que ele ainda tá na época da Páscoa, que ele tá atrasado. Ele foi, Quando ele se foi vice-campeão, aposentou, mas o devia Rubinho ganhar. tinha corrido 1/3 de todas as corridas de Fórmula 1 da história, imagina. Isso pra um piloto, por mais que ele não tenha vencido, embora injustamente,
poderia ter vencido, tinha carro para isso, não venceu por jogo da Ferrari na época do Schumacher, não desmerecendo o Schumacher. E perdeu o título depois pro Button. Perdeu pro Button também. Não, mas o Rubinho é um mito, o terceiro. Rubinho é uma lenda viva da Fórmula 1 e no país dele, onde ele deveria ser ido, ele é desrespeitado porque ele nunca venceu. O dia que eu for ficar 20 anos fazendo o que eu gosto e ganhar milhões, eu vou ser... O próprio Massa também, tipo, ele não é um piloto ruim assim, só que tem pilotos melhores, por exemplo, o Vettel é melhor dele, o Hamilton é melhor. Acabou o nosso tempo, vamos fazer um intervalo. Agora no intervalo, o Matheus, nosso colega, vai dar os resultados da rodada da Champions League dos Jogos pelo Brasil. Peladeiros, volta já. Vamos aproveitar o intervalo para passar o que de mais importante já aconteceu esta semana. Pela semifinal do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, o Juventude FA derrotou o Santa Cruz Chacais por 24-17 na prorrogação. Pelos jogos de ida das quartas de final da Champions League, na terça-feira, a Juventus venceu o Mônaco por 1-0 em casa, com gol de Vidal, e o Atlético de Madrid e Real Madrid empataram por 0-0 no Vicente Calderón. Ontem, o Barcelona venceu o PSG em Paris por 3-1, com 2 gols do uruguaio Suárez e outro de Neymar. Mathieu Contra marcou para o time francês. Em Portugal, o Porto venceu o Bayern de Munique por 3-1. Quaresma 2 vezes e Jackson Martínez marcaram para o Porto, enquanto Thiago Alcântara descontou para a equipe alemã. Jogando na Arena pela Copa do Brasil, o Grêmio, com gols de Douglas e Lincoln, venceu o Campinense por 2-0 e se classificou para enfrentar o CRB na próxima fase. Pela Libertadores, na terça-feira, o Cruzeiro, jogando na Argentina, perdeu para o Huracan por 3-1. Abília 2 vezes e Mancinelli marcaram para o Huracan, enquanto Leandro Damião descontou para a equipe mineira. Ontem, no México, o Atlético Mineiro perdeu para o Atlas por 1-0, gol de Gonzalez, e o São Paulo venceu de virada o Danúbio do Uruguai, com gols de Alexandre Pato e Centurion. Sousa marcou o gol dos uruguaios. Voltamos com Peladeiros. Peladeiros está de volta aqui na Rádio A4. Novamente, cenas lamentáveis no Jogo do Brasil de Pelotas. A violência no futebol se repete nos estádios. O que a gente pode falar sobre isso de novo? Cara, o comentário na internet geral foi que a imprensa tinha inflado essa cisão, digamos assim, entre as torcidas. Mas eu vejo assim, a torcida do Brasil de Pelotas, não botando todo mundo no mesmo saco, mas ela sempre foi uma das torcidas mais violentas do estado. É, realmente é uma torcida problemática. Quantas vezes em Cachoeira, quando o Cachoeira tinha time, era briga generalizada, sabe? Então, eu acho que não foi culpa da imprensa, por mais que, sim, a imprensa tem culpa. Hoje a imprensa está sendo malhada aqui, né? A imprensa hoje está... Mas é burrice dos... Mas o próprio time do Brasil e o próprio técnico também estavam muito inflando, assim, estavam indo pra cima do árbitro, qualquer faltinha que dava, eles... Desde o início do jogo, o time do Brasil parecia mais nervoso. O técnico do Brasil, com 3 minutos de jogo, ele tava esbravejando já. Sim, ele tava brilhando tipo, o time dele. A gente não pode também pode colocar a culpa também no time também, no próprio técnico também, que inflou a torcida. E tu tem foi uma semana tensa, porque teve aqueles erros dos pênaltis do Inter, né? Daí toda a imprensa começou a falar do juiz. E condicionar a arbitragem, coisa, mas eu acho que a arbitragem não foi tendenciosa, foi ruim mesmo. Foi bem ruim. A arbitragem do Brasil precisa ser profissionalizada, isso é pra ontem. E acabou gerando uma briga entre a própria torcida, Isso é sabe? uma coisa Que que eu eu não acho que é entendo no burrice. Sabe, o cara brigar com o próprio time. Porra. Tu tá ali pra apoiar o mesmo time e tu briga Que é com o errado cara. tu brigar com o adversário, né? Mas, porra, com o teu É menos companheiro de compreensível torcida, do que né? tu brigar com o adversário. A gente teve também um isso lance aí- também do nosso futuro colega de profissão aí, que foi a torcida do Juventude, né? Com Que o xingou o Lucianinho, né, Lucianinho e tal. Também foi O lamentável. Lucianinho, também. que é um dos poucos profissionais que é respeitado pelas duas torcidas Sim. grandes do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele né? foi um pouco também porque ele tá mais acostumado a fazer o jogo da dupla Grenal, né? E a torcida da dupla respeita mais ele. Era uma torcida mas mais não foi do só interior. com a torcida do Juventude, né? A torcida do Grêmio também ofendeu Também ele. sim. E ele é Eu vi gremista, dizendo né? só do Juventude. O Lucianinho ele foi malhado lá em Caxias. Lá em Caxias eles têm muito isso do anti-Grenal, a dupla Caju. Daí gera ainda mais confusão, ainda mais... Em Pelotas eu também é acho um pouco que- assim. É. Eu acho que torcedor
da mesma torcida que brigam entre si é um grande retardo mental deles, né? Não pode ser, não é normal isso. Eu acho que hoje o nosso programa ele ficou bem redondo, né? Porque tudo que a gente tá falando tem ligação com a imprensa, tem ligação com a audiência, com a torcida, porque, por exemplo, ontem o Grêmio teve 10 mil de público pagante. Eu achei muito. Não Greve tinha de ônibus trem, em Porto não tinha Alegre, não ônibus. tinha trem, em Porto Alegre tava alagada com a chuva. Eu E achei tinha 10 muito. mil, sabe? E é um público bastante, mas se tu for É que pegar... era 5 conto o ingresso, cara. E se tu for pegar Foi nos um mosaco jogos... bonito ontem. Jogos que Na tem verdade, tudo, eu sou tem do Atlético. 12, sabe? Eu acho que o futebol passa por uma crise. E se não for repensado, a coisa tende a piorar. Mas agora, depois de tanto malhar a imprensa, eu vou defender. Nessa questão da violência dos estádios, a imprensa ataca bastante os brigões e faz uma campanha bem forte, do meu ponto de vista. Identifica, ajuda a Isso é identificar importante. e condena a violência e nada é feito. Então, falta uma punição mais severa, tanto para os clubes quanto para os agressores mesmo, para quem pratica violência. Cara, eu defendo que no momento que tu tá em algum local, tipo, nós aqui na universidade, a torcida no estádio, o clube que é o mandante, ele é responsável por quem tá ali. Como no caso do racismo, como no caso das torcidas brigantes, eu acho que o clube é responsável. E o torcedor, ele só entende que ele não pode fazer isso no momento que ataca o bolso ou ataca o clube, que a maioria dos caras são fanáticos, né? Mas aí a gente pega a questão do próprio Atlético Paranaense contra o Vasco ano passado. 2013, retrasado. Aliás, em ano retrasado. O Vasco já estava rebaixado. O Vasco já Tomou estava 5-1. rebaixado, o Atlético já estava punido por causa de briga, jogando em outro estádio, em outro Foi em estado. Joinville o jogo. O jogo foi em Joinville, e mesmo assim a torcida brigou de novo pro Vasco ser punido de novo. Então eu acho que não é por aí, não é por punir os clubes, porque quem vai pra brigar no estádio não tá preocupado com o clube. Sim, e se não me engano, não tinha policiamento lá, se não me engano, era Não, segurança era particular. segurança particular. Agora tu bota torcida... o Atlético Paranaense estava punido por causa de briga de torcida. E tu bota o Vasco, que é um time que tinha uma torcidinha grande, num corredor solto. Tem que ter um meio de conscientizar a torcida, e eu acho que não adianta nada tu pegar o cara, o brigão, levar pro G-Crim, proibir ele de participar de 10 jogos, se tu não tem como fiscalizar e controlar Ele isso. vai brigar na rua com outros. Eu acho que a gente já passou dessa etapa já de punir os clubes, eu acho, porque a gente acaba punindo, por exemplo, o torcedor de bem que vai ali, que leva o filho, que leva o irmão, que leva o parente para olhar o jogo, para torcer, sabe? A gente acaba punindo ele, não os brigões. Quartas de final da Champions League, ontem, Bayern sofreu uma derrota inesperada pro Porto. O Barcelona botou Paris na roda. o Paris Saint-Germain na roda, a Juventus Caneta. ganhou com um pênalti polêmico. O que a gente pode falar disso? O Barcelona botou o Paris nas canetas. Né? Que eu achava que o Porto ia devolver o 7-1. O Quaresma tem O 27 Porto. anos ainda. Não sei, Faz uns 5, 6 anos que ele tem. ainda é o maravilhoso da bola? Eu acho que o Mourinho ainda vai dar mais um impulso na carreira do Quaresma, hein? Mas daqui da mesa, eu acho que eu fui do Carlos Alberto. um dos poucos que tava olhando Bayern e Porto. E eu vi um esquema tático bem fechado do Porto. Eles estavam marcando em cima do Bayern, não estavam deixando ele jogar. Olha aí, Filipão, hein? Casemiro Mito. E a defesa tem o Dante, que tava no 7-1. Cara, Como o eu Casemiro comentei saiu com do o São Yuri Paulo. isso ontem. Como é que tu quer falar de 7-1 se a tua zaga é Davi Luiz e Dante? Dante errou num jogo, Davi no outro. 7-1. Detalhe que, foi pouco, sem até, desmerecer, mas- claro, a vitória do Porto, mas os 3 gols do Porto foram em falhas bizonhas dos Cara, jogadores do Bayern. Teve Dante, um Boateng chutão e do Neuer, Neuer. que ele chutou e caiu no pé do cara do Porto e ele bateu de longe, quase fez o gol. Tipo, Quase o gol que o Mas Pelé é- não fez. É por isso que tu falou, Yuri. Futebol profissional, futebol em alto nível, não dá pra te falhar. O time pode ser o melhor, pode ganhar tudo, pode ganhar... Por exemplo, o Bayern vai ganhar o campeonato alemão com o pé nas costas. Já ganhou o campeonato Pode, alemão. pode jogar com o time sub-12 que vai ganhar. Mas se falhar contra um time, pode não ter volta. Ele tomou 3 e o e pode não conseguir o Porto tem bons jogadores, né? Então, Tem. Sim, tem o lateral, o Danilo, que foi... o Jackson negociado. Martins, O Jackson Martins joga Martins muita bola. destruiu ontem. Casemiro. O Casemiro É. tá ressurgindo, hein? Esse é O mito. Jackson Martins. Tô esperando o William José ainda. o Jackson Martins é eficiente, cara. O José camisa 10, meio atacante. Dos Bom Aragões. jogador. E o Dos Barcelona, Aragões. hein, com Messi, Suárez e Neymar jogando em alto nível, é Ataque difícil parar esse MSN. time. MSN tá o demais. Soares é muito bom jogador, né, cara? Ele decidiu o jogo praticamente em 2 canetas do Davi Luiz. Davi Ele é muito Luiz, Não, raçudo. mas o que o Soares fez com o Davi foi brincadeira. O cara joga muito. O Mas a Davi gente- ficou torto nos 2 lances. A gente tem que colocar também que o Davi Luiz tá voltando de
de contusão, né? Então ele não tava 100%, assim. Mas Sim, Ele poderia ter ele tomado ti- uma caneta só. eu vou Ele te dizer tinha- Thiago Silva chorando vendo isso. que o lance é de futebol amador ali, cara. O zagueiro que vai com as pernas abertas pra marcar atacante, principalmente o Soares, segundo gol pelo é de amor de amador, Deus, o né? Soares estava de frente pra ele. Ele tinha feito um tratamento intensivo, se não me engano, com baba de caracol o nome. Pra que fazer isso? O que o Neymar fez na Copa pra voltar e tava no banco lá. Eu acho Isso é que- tudo psicológico. Eu também acredito. Agora, se isso aí existe mesmo, realmente que ele passou essa coisa na perna, foi pra dar azar, porque pra tomar 2 canetas que ele tomou, bicho. A vingança do caracol. E o gol do Neymar, mais uma vez, um gol idêntico do Neymar. Ele entrando pela esquerda, recebendo o passe do Messi e chutando a saída do goleiro. É todos desse jeito. Com o Messi passando até eu fazer o gol, É né? parecido com os gols do Felipe Coutinho, sempre cortando pra direita e por cobertura. Não é da O Champions Robin League, também, né? mas... O Robin também fazia Ah, isso. Robin E também. diziam que o Messi só jogava por causa do Xavi e do Iniesta, hein? É. O Iniesta não jogou tão bem. Nem jogou o segundo tempo, né? Não, mas o Xavi e Iniesta estão desaparecidos já tem um tempinho, né? O Xavi já tá pra sair do Mas eu- Real, deve ir pra... Do O Real, Barça, do Barça vai deve ir pro pra... Qatar. Mas eu queria o Eu Xavi falo Iniesta ainda. no Eu meu ouvi time. falar Qatar. Semana passada foi veiculada uma notícia que a China transformou o futebol no esporte oficial do país, que eles querem formar jogadores, sediar uma Copa e, se possível, nos próximos anos vencer uma Copa. O que vocês pensam disso? Não se forma um bom futebol contratando o Marcos Moreno. Cara, eu acho que uma coisa que a gente comentava em off, que é aquela coisa, por que em alguns locais tem a tendência de nascer o cara bom e nesses países O tu não país vê do um cara futebol. surgir, tu não conhece um chinês que jogue bola assim que tu... O próprio Zizal, Japão, né? Zizal o mito. Desde que o Zico foi pro Japão, isso já faz mais de 20 anos, E o lá futebol se desenvolveu muito lá, é um campeonato organizado e tudo mais, e não se forma um jogador japonês bom. Nakata, Eu posso Nakamura. citar o Nakata e o Nakamura. O Kagawa e o Honda são enganadores. Não jogam nada. Nagatomo, que tava na Inter. O Nagatomo só corre, isso aí até eu. sabe? E na China Já é tu alguma conhece coisa. o único chinês que a gente goleiro é conhece é bom. o Zizal, É o Zizal. que veio por causa da É que escolinha do Corinthians. a né? China, eles estão, vamos dizer, desenvolvendo internamente, assim, Nas escolas. o nas futebol. escolas, virou esporte oficial. Acho que é mais ou menos como eles fizeram com a ginástica, né? Que eles era disciplina e a galera treinava 8, 6 horas direto pra vender. Na África, que a gente não vê campeonatos organizados ou vê em poucos países, e os jogadores são formados nas escolinhas dos clubes europeus, se formam muitos bons jogadores. Por que isso não acontece na Ásia? O que é um fator cultural? O que leva a isso? Até que acho que é um pouco de fator cultural, eu acredito. Cara, e Cultural pensando, e do físico também, eu acho. e pensando mais mas friamente, físico, eu acho que o Brasil devia ir pra esse lado também da profissionalização do futebol, de formar jogadores mesmo, cara, como profissão, como atleta, O né? Brasil Porque tem- hoje os caras são O boleiros. Brasil tem que parar de pensar que ainda é o melhor futebol do mundo. A própria Alemanha, né, parou um pouco de pensar assim e fez um projeto para voltar a ter uma seleção. E a gente vê aí que os caras estão... A Alemanha ganhou ano passado a Copa do Mundo e já tem quase uma seleção de base para as próximas Copas, né? Com jogadores mais novos aí. O engraçado é que, assim, só falando da China rapidinho, que eles estão trazendo agora jogador que se destaca em algum campeonato para reforçar o futebol deles, tipo o Ricardo Goulart, o Aloísio e o Everton Elkerson, se não me engano. E aí, engraçado que quando eles foram na Copa de 2002, eles trouxeram um técnico estrangeiro que conseguiu fazer uma pequena formulação que eles foram, mas chegaram na Copa, tomaram um sacode. Mas deu para fazer uma 3 participação. derrotas. 3 derrotas e uma única participação. Agora, na última Copa da Ásia, a China venceu os 3 primeiros jogos da primeira acompanho a fase, Copa da Ásia. avançou e foi eliminada pela Austrália, que foi a campeã, né? Que não é asiática, mas joga E a na... Austrália não fez feio na Copa do Mundo, né? A Austrália tem um timezinho É um- bem, é um bem time organizado. Fez Queria um o golaço Guerreiro da do Copa. Mas o pessoal da Índia também estão querendo transformar o futebol, deixar mais profissional. Tanto que eles estavam trazendo grandes jogadores conhecidos no futebol mundial, como o André Santos. O Elano. É que a China, como os Estados Unidos e como a Arábia, ainda tem aquele pensamento de levar jogadores caros em fim de carreira e Exatamente. inflar o campeonato, né? Acho que pra atrair Chamar público, atenção, né? tentar criar uma cultura. Mas tu não consegue formar jogadores pra uma seleção assim, né? Porque Senão- se tu for pensar assim no Brasil e na Argentina, que são países onde o futebol é o esporte principal, a criança já nasce com a bola no pé. Toda criança praticamente, claro que existem exceções, comigo mas não todo deu mundo certo. gosta de futebol. também não. Tu pode não ser bom, mas tu gosta de futebol, tu gostava de jogar futebol. Isso tu já nasce com essa cultura. E eu acho que a cultura não pode ser imposta em ti, a tradição não é imposta. Tu tem que gostar. Se o negócio for imposto, não vai funcionar. É o gosto. Eu nasci sem o empresário do Douglas. Eu nasci, meu pai comprou uma bola e eu tenho 2 pés esquerdo hoje.
Olha como o programa está redondo aí. A gente falou aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem a média de audiência lá da última Copa do Mundo foi uma das mais altas, assim. É um país que está começando a acompanhar mais o futebol. E os próprios estádios lá, a gente viu agora o time do Kaká, que é o Orlando City, também, um estádio que tem uma média pública, acho que maior que a maioria do A MLS do já passou a NFL, né? Tem dado já que a MLS... Só não passou o Super Bowl ainda. Só o Super Bowl, mas a NFL, no geral, a MLS já tem mais audiência. Eu acho que o destaque do futebol norte-americano, ele começou com a ida do Beckham pro Galaxy. E aí outros jogadores começaram a... Começou com o E é Pelé, organizado, né, cara? É que lá na época do Pelé foi assim, foi até 80 alguma coisa, o Cosmos, e depois assim, estagnou, parou. E aí voltou em 2005, por aí. Mesmo que os Estados Unidos fez uma baita Copa em 2002 com o Donovan. O Donovan jogou muito, tanto que ele foi eleito o melhor jogador jovem da Copa. Eu torço pros Estados Unidos ser um exemplo de futebol e a MLS progredir, porque eles são muito organizados. Se tu for ver a organização deles, assim, tem as categorias de base, são privilegiadas, tu só pode contratar 1 ou 2 jogadores famosos por temporada, né? Então... Os caras têm um esporte na universidade também muito forte também ali. O engraçado é que o futebol masculino norte-americano está se desenvolvendo agora, mas se tu vê o feminino, já ganhou Olimpíadas, Copa do Mundo. Lá aconteceu com as mulheres, que o futebol feminino lá, praticado pelas mulheres... Claro, se é feminino, é praticado pelas mulheres. Olha só. Tem São Paulino que pratica. É que o que eu quero dizer é que o futebol caiu na cultura feminina lá. As crianças, as meninas praticam futebol. Que era o mais forte, é jogado por homens, né? E as nossas meninas do futebol feminino nunca ganharam Olimpíadas. Só falar uma coisa, no Catar, ano passado teve o Campeonato Mundial de Handball, e o Catar, a maioria da seleção, todos jogadores estrangeiros naturalizados. Isso pode ser uma saída para esses países começarem a ter uma paixão maior, mostrar que a seleção deles pode ganhar alguma coisa. Só uma correção no que eu falei antes. Eu acho que não é a média da televisão da NFL, é a média de público nos estádios. De público, eu acho. De público. Exato. Acabou o nosso tempo, a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente volta. Queria agradecer ao Guilherme por participar com a gente hoje. Produtor. Pra deixar... Só pra finalizar, pedir pro pessoal que tá ouvindo curtir, comentar e compartilhar o programa, né, que é importante. E nos seguir nas redes sociais. Twitter Bruno. é Peladeiros quando exerce. Falou, galera. Até mais aí. E vai fazer gol o Brian. Carlos. Obrigado ao pessoal da mesa. Guilherme, eu quero meu aumento que tu me prometeu. Olha só, a gente já tá cobrando o quarto O orçamento tá apertado. Olha esse. Gregory. Eu só aceito a saída do Aguirre se o Klopp vier pra treinar o Inter. O Klopp tá saindo do Borussia, hein, só pra informar. Olha, errou. Depois de 7 É o técnico do Bayern que Olha saiu. só. Depois de 7 anos de um bom trabalho que ele fez, ele tá... Yuri. Bom, queria agradecer aos componentes da mesa, até a próxima, e agradecer também o Guilherme pela participação e ao Matheus aí pela mão e a coordenação do curso. Que mão, Matheus, tá dando. Inexplicavelmente vai pro quinto. Hein? Já que o Yuri cortou toda a minha última fala, agradecendo o Matheus pela coordenação, a gente fica por aqui. Tchau. Peladeiros fica por aqui.